Graças a Deus, hoje se fala mais sobre saúde mental, sobre saúde emocional e sobre isso no meio cristão. Você acabou de citar o exemplo do seu amigo. Olha só como é que um ambiente é. É um ambiente de culpa. Sim. É um ambiente de julgamento. Então, assim, a pessoa que tem um problema emocional, tá passando por uma doença, ou seja física ou emocional, vai dizer pra pessoa, olha, que isso aí é pecado, isso aí é falta de Deus, isso é falta de oração, isso é juízo. Fica buscando uma explicação simples, né? Que não é. Né? Que não é uma doença como qualquer outra. Então, diabetes e tudo isso. Então, eu observo que, voltando à questão da ansiedade, isso aumentou muito o quadro. A ansiedade, ela se torna um problema justamente quando ela começa a trazer prejuízo na sua vida. Então, a pessoa não consegue já fazer o relatório, fazer a palestra, ela começa a ter problema de relacionamento, ela começa a ter dificuldade de passar em reunião, começa a ter palpitação no coração, falta de ar, começa a ficar muito agitada, então começa o tempo todo pensar no futuro, não consegue ficar focado no hoje, no agora. Né? Então eu tenho muitos pacientes que eu tenho atendido que têm procurado muito com essa demanda. O ataque de pânico também acaba sendo o pico da crise, né? E aí você começa a ter aquela pessoa que está no meio da rua e começa a ter, às vezes não tem nem motivo. Né? O ataque do pânico geralmente não tem nem motivo, sabia disso? Não tem. A pessoa está sentada no sofá de casa e de repente ela tem um ataque de pânico ali. Não aconteceu nada, não tem nenhum problema, de repente ela teve aquilo ali. Então aí precisa de um tratamento mais específico, aí precisa de terapia, e em alguns casos também precisa entrar com a medicação. O coração fica muito agitado, fica ofegante. Depois de 15, 30 minutos passa. E tem alguns exercícios, né, de respiração, de uma série de respiração diafragmática. Uma série de coisas que as pessoas não têm conhecimento, que só isso já é o suficiente para aquele momento ali aliviar a respiração diafragmática. Mas como que eu vejo isso ser um dilema das pessoas, assim, umas que se negam ao remédio. Sim, sim. Tá triste, tá depressivo dentro de casa, sabe que tem que caminhar, sabe que tem que ter uma alimentação melhor, sabe, aí parece o bem que quero fazer, isso eu não consigo fazer. Quer dizer, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu já ouvi um pensador dizer o seguinte: se você não tirar tempo para cuidar da saúde, você vai ser obrigado a tirar tempo para cuidar da doença. Então é muito importante que as pessoas entendam a importância de cuidar da saúde. Sobretudo a saúde mental, que está ligada à saúde física. Hoje em dia não tem essa separação de saúde mental e saúde física, é tudo saúde. Então assim, se você ficar muito ansioso, você afeta até o teu intestino, já reparou? Porque está tudo interligado. Então você falou assim, pessoas que estão o dia inteiro no celular. Você sabia que, por exemplo, um dos tratamentos eu faço no consultório, nos atendimentos também online, pacientes com ansiedade, com transtorno de ansiedade, é evitar o excesso de tela. Sim. Televisão, celular, computador, né, para poder regular o sono, porque o excesso de tela aumenta seus níveis de dopamina, você fica mais agitado, seu cérebro entende que você tem que ficar ativo e você não desacelera para dormir. Não desacelera. Então é um conjunto. O que causa transtorno de ansiedade o fator é multifatorial. Pode ser genético, pode ser o fator ambiental, pode ser o contexto que você vive, pode ser as experiências que você passou na vida, né, que causa. E o tratamento também. São vários, por exemplo, se você tiver baixa vitamina B12, você tem alteração no seu humor. Sim. E aí, às vezes, a pessoa está lá se enchendo de medicamento, mas na realidade ela está precisando de uma suplementação. Se você tiver baixa vitamina D, alteração do humor e do sono também. Sim. Então, é um conjunto de tratamento. Então, o tratamento a nível de saúde mental, você trabalha a questão fisiológica também, e trabalha também os processos cognitivos da pessoa, para que ela possa entender o que levou ela a entrar naquilo ali e o que ela tem que fazer para sair daquela situação. Conjunto saúde também. Às vezes aquele paciente precisa, por exemplo, ter reposição hormonal. Sim. Às vezes está com uma baixa taxa de hormônio, então precisa recuperar aquilo ali. Às vezes você precisa mandar para nutricionista para poder ter uma boa alimentação. Às vezes você precisa mandar para o psiquiatra para ele ter o medicamento. É um conjunto de fatores. Sim. Então isso é muito importante. Não se alimenta direito, não dorme direito, mal lê a Bíblia, mal ora, não faz uma caminhada, não faz uma atividade física, não vai no médico. Aí quando fica doente fala que foi fúria do diabo. Fúria do diabo. Foi inveja dos outros. Poxa, isso, inveja. Tá contra meu inimigo. E fala que... Aí como minha esposa diz lá... O diabo tá furioso. Pô, que diabo tá furioso, cara? Você sabia que um dos fatores que a pessoa que tá muito ansiosa, não são todos, mas a grande parte é muito comum a pessoa ansiosa descarregar na comida. Sim.
Sim. Às vezes a pessoa não consegue regular a sua alimentação, e aí o médico, o nutricionista tá lá pedindo para ele, cuida da sua alimentação, mas a questão daquela pessoa é emocional. Sim. Então a alimentação descarrega aquela ansiedade, Sim. descarrega aquela angústia na alimentação, porque na hora que ele tem aquela alimentação, ela tem aquele seu sistema de recompensa ativado. Sim. E automaticamente ela tem aquela sensação de prazer. Sim. E aí aquela ansiedade, de certa forma, está sendo atendida, ela vai e fica um pouco mais calma. Só que daqui a pouco tem que fazer de novo. Por isso que se você for caminhar na praia, ele acha que não pode caminhar na praia. Se você for correr, ele acha que não pode correr. Você pode fazer uma academia, ele se culpa. Se ele vai tirar um final de semana para descansar com a família, ele acha que... Esses dias escutei um irmão falar, o diabo não tira férias, por que eu vou tirar? Eu falei assim, você não é diabo. Eu falei assim, pastor, olha só, eu não vou tirar férias porque o diabo não tira férias, rapaz. Você é diabo? Você quer ter a vida do diabo? Você é um príncipe do Senhor, rapaz. Você tem que ter qualidade de vida. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é importante você ter um hobby. É importante, se você brincar... contar uma piada, a pessoa... Não, crente não pode brincar, crente não pode contar uma piada, não pode se divertir, bater um papo, brincar com seus amigos. Ou seja, é só culpa. É só culpa. Então o cara, se ele sentar com a família dele na praça pra descansar, ele se culpa. Se ele for passear, fazer uma caminhada, ele se sente culpado. Sobretudo os líderes, cara. Pastores são muito assim, tá? Muitos líderes são assim, eles se culpam, porque ele acha que no momento dele de folga, ele tinha que estar fazendo outra coisa mais produtiva. E é importante descansar, é importante ter um hobby, é importante jogar um futebol, escrever, tocar um violão, ter um momento terapêutico, isso é muito importante. Descansar, olha, se descansar não fosse importante, não seria mandamento. Descansar é tão importante que é um mandamento. A gente precisa ter um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo de hobby, rir da gente mesmo, rir das circunstâncias da vida, não levar a vida tão a sério, isso é muito importante. O ambiente cristão é esse ambiente muito sisudo. Deus é bravo, Deus vai te castigar, você tá com essa doença porque é pecado, você tá com essa doença porque é juízo de Deus, você tá com isso aí porque não orou, porque não jejuou. Por que vai gerar esse ambiente? Vigia, é brecha. O que esse ambiente vai gerar? Entendeu? Um monte de pessoas com problemas emocionais, né? E a igreja tá ali para acolher essas pessoas. E aí você encontra um monte de pessoas também que não sabem lidar com isso. Pô, a pessoa tá com depressão. Pra que você tá triste? Você tem tudo. Isso não é coisa que se fala. Você tá triste porque você tem tudo. Você tá ansioso por quê? Por que você tá reclamando da vida? Olha, e aí a pessoa usa o próprio... Olha, eu passei por isso, eu não fiquei igual você. Aí começa. Só culpando a pessoa, mas mal sabe o quadro daquela pessoa, entendeu?